dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos falar sobre aspectos econômicos da América do Sul. A América do Sul é formada por 12 países e um enclave colonial que é a Guiana Francesa. Os países sul-americanos apresentam níveis de desenvolvimento econômico e social diferentes, com algumas economias marcadamente agrícolas e outras já em níveis mais avançados de industrialização e tecnologia. Todos eles são importantes no cenário latino-americano, seja econômica, social, politicamente, mas por questões práticas, apenas alguns países serão destacados nessa aula. A América do Sul, ela pode ser dividida levando em consideração aspectos históricos e das paisagens naturais. Esses países sul-americanos, eles podem ser regionalizados, eles podem ser divididos em países andinos, platinos, guianas e o nosso país, o Brasil, por ele apresentar dimensões continentais, diferenciando desses outros grupos. Dessa forma, os países andinos são aqueles cujos territórios são transpassados por toda a Cordilheira dos Andes, como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Já os países platinos são chamados devido ao fato da bacia hidrográfica do Rio da Prata, que fica nessa porção aqui, ocupar uma boa parte dos seus territórios. Então são eles: Argentina, Uruguai e Paraguai. O Brasil também possui uma área aqui banhada por essa bacia hidrográfica, mas, como eu já falei, pelas suas condições continentais, decidiu-se separar ele desse restante. A região das Guianas é formada então por dois países independentes, a Guiana e o Suriname, e por uma possessão, a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino francês, ou seja, a Guiana Francesa pertence à França. E o Brasil, devido ao seu tamanho e posição geográfica, não se encaixa em nenhuma dessas subdivisões anteriores. Na aula passada, nós já vimos alguns desses países. Hoje eu vou começar então pela Argentina. E dessa forma eu trouxe para vocês algumas dessas características desse país platino. Nós vamos ter que a área platina, ou seja, em torno da capital Buenos Aires, aonde passa o Rio da Prata, foi a região que mais se desenvolveu na Argentina. E por quê? Devido à sua grande importância estratégica, o Rio da Prata foi e ainda é um importante local para transporte de pessoas e principalmente mercadorias. Toda a produção que acaba saindo dessa região no entorno do Rio Paraná, do Rio Uruguai, do Rio Paraguai, ele acaba passando ali pelo estuário do Rio da Prata e pela cidade de Buenos Aires, consequentemente. O processo de industrialização argentino iniciou-se no início do século XX, pelo processo de substituição das importações, da mesma forma que aconteceu no Brasil e em outros países da América do Sul. Por quê? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava basicamente em frangalhos, destruída. E boa parte desses países sul-americanos importava produtos europeus. E dessa forma, com o final da Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos mais acesso a essas indústrias da Europa. E por isso, então, começou-se a desenvolver as indústrias aqui na América do Sul, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, entre outros países. E essas indústrias, logo depois da Segunda Guerra Mundial, elas estavam relacionadas basicamente a indústrias mais tradicionais, como de alimentos, frigoríficos. Devido à sua extensão territorial, a Argentina ela foi dividida em diversas regiões, tá? E nós vamos ver algumas dessas regiões que são mais importantes para a economia argentina. A primeira delas vai ser a região do Pampa. A região do Pampa argentino vai ser essa que está em vermelho, meio laranjado escuro. E essa região do Pampa vai ser justamente essa área platina que nós já estávamos falando antes. Algumas características naturais dessa região. O Pampa argentino vai ter clima temperado úmido, vai ter abundância de água doce, como a gente viu. É justamente nessa área onde nós vamos ter o finalzinho do Rio Paraná e o início do Rio do Prata. Nessa região vai ser desenvolvido diversos tipos de cultivo, como cereais, principalmente trigo, hortifruti granjeiros, forragem para o gado, entre outros cultivos destinados à exportação.
Vai ser responsável também por 2/3 da produção agrícola do país. O solo dessa região vai ser intensamente utilizado. A maior parte das atividades pecuárias da Argentina também vai estar nessa área. Vamos ter principalmente pecuária bovina e ovina. Nessa área também vai estar localizado o maior parque industrial do país, com destaque para as indústrias têxteis, de produtos alimentícios, de artefatos de couro, indústria mecânica, química, material elétrico, de transporte e indústria automobilística. Agora, a próxima região que nós vamos falar vai ser a região do Chaco argentino. Essa região do Chaco argentino vai dar continuidade ao Chaco paraguaio que nós já falamos anteriormente. E nessa região nós vamos ter uma imensa planície ao lado do rio Paraguai. E a principal atividade econômica vai ser a pecuária extensiva de bovinos. Nós vamos ter algumas áreas de irrigação que facilitam também alguns tipos de plantio, como de cana-de-açúcar, de tabaco, fumo ali, e também plantações de banana, por essa região ser uma região quente, tá? De clima mais tropical, por isso que esses cultivos aqui, eles são favoráveis nessa área. Próxima região da Argentina, vamos ter a Mesopotâmia dos nossos hermanos, que compreende toda a região entre o rio Paraná e o rio Uruguai, que vai passar nessa região. E vamos ter como principais atividades econômicas a pecuária extensiva, principalmente bovina, e vamos ter cultivos de algodão, milho e erva mate mais aqui para o norte, certo? No Paraguai nós também vamos ter cultivo de erva mate justamente nessa região. Agora, a região do oeste argentino, também chamado de Cuyo, vai ser justamente nessa área aqui, mais em marrom. Aqui eu ampliei e coloquei no outro mapa. Essa região vai ser a região de Mendoza, São Juan. Mendoza é conhecida principalmente pelo turismo de montanha e também pelas vinícolas que nós vamos ter na região. Em São Juan e mais para o norte, nós vamos ter outros tipos de paisagem, vão ser paisagens um pouco mais secas. A principal atração seria o Parque de Talampaya, tá? Esse parque, ele vai ser um parque parecido com o Parque de Vila Velha, que nós temos aqui no Paraná, em que vão ter formações rochosas, esculpidas pela ação do vento. Além disso, nós vamos ter vários parques arqueológicos nessa região também. Mas o destaque mesmo dessa região vão ser as áreas de exploração de petróleo, tá? E por causa desse petróleo encontrado aqui, próximo de Mendoza, a oeste de Mendoza, nós vamos ter algumas indústrias petroquímicas e também indústrias de materiais plásticos. Essa região, principalmente próxima de Mendoza, vai ser uma região em que a cultura vai ser um pouco diferente da cultura portenha, ou seja, da cultura de Buenos Aires. E, inclusive, tem alguns projetos de independência dessa região, principalmente porque a Argentina está passando por um período de crise econômica há muitos anos. E só tem se intensificado mais nesse período de quarentena que nós estamos passando por causa do Covid-19. As próximas regiões de destaque da Argentina vão ser o Noroeste e também a Patagônia. Apesar de estar ali nos extremos, as duas áreas têm algumas características ali em comum, por exemplo, a necessidade de obras de irrigação. Por quê? Tanto no Noroeste quanto lá na Patagônia, no sul da Argentina, vão ser áreas extremamente secas. A diferença é que no Noroeste a região vai ser um pouco mais quente, um pouco. E mais para o sul da Argentina, como nós já estamos nos aproximando de áreas polares, vão ser áreas mais frias. Nessa região da Patagônia, principalmente, nós vamos ter extração de petróleo e gás natural e também pecuária ovina. Então vão ter várias fazendas de criação de ovelhas. Essa porção noroeste da Argentina, ela vai estar próxima, inclusive, do deserto do Atacama. Então, essa região vai ser extremamente seca. A cidade principal dessa região vai ser a cidade de Salta. E outro aspecto comum dessas duas regiões vai ser que o turismo vem crescendo muito nessas áreas por causa das suas belezas naturais. Aqui, mais no noroeste, vai ser uma beleza mais seca, certo? Mais árida, com paisagens bem diferentes do restante da Argentina. Agora, mais aqui para o sul da Argentina, na Patagônia, nós vamos ter uma paisagem mais de montanha. Bariloche, por exemplo, que é uma cidade turística de frio, principalmente por causa das suas estações de esqui. Nós vamos ter um turismo mais de inverno.
E mais para o sul da Patagônia Argentina, é recomendável que você visite essa região mais no verão, porque no inverno as temperaturas são muito baixas e até mesmo a locomoção das pessoas pode ser dificultada pela quantidade de neve na região. E agora vamos falar sobre o nosso país, o Brasil, no contexto latino-americano. Entre os anos de 2010 e 2011, uma pesquisa perguntou a quase 2.000 brasileiros como eles se sentiam em relação a essa identidade nacional regional. A maior parte dos entrevistados, ou seja, 77%, viam-se como brasileiros e apenas pouco mais de 4% se declararam latino-americanos. A mesma pergunta foi feita na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. Nesses países, cerca de 43% dos entrevistados responderam que se sentiam latino-americanos, um resultado bastante superior à média brasileira. Essa pesquisa, ela pode ser vista nesse gráfico que eu coloquei aqui do lado, está na apostila de vocês também. E essa pesquisa é super interessante porque nós brasileiros realmente, na maioria das vezes, não nos sentimos cidadãos latino-americanos, e sim brasileiros, justamente por essa falta de afinidade com a cultura, principalmente andina ou então platina. E eu trouxe aqui para vocês alguns desses motivos que justificam essa baixa identificação do brasileiro com a América Latina. A primeira, por ter sido o único país da América colonizado então por portugueses e, portanto, o único onde a língua espanhola, muito associada à América Latina, não ser a oficial. Segundo, a independência da América Espanhola ter sido conquistada por meio de guerras contra a Espanha, que era o país colonizador, enquanto a independência do Brasil foi declarada pelo próprio imperador. Terceiro, o extenso tamanho territorial que dificultou as conexões com outros países. Lembrando que no Brasil, principalmente na época colonial, as principais cidades brasileiras se situavam no nosso litoral, muito distante então dos outros países sul-americanos. A economia que demorou a se abrir aos países vizinhos. A nossa abertura econômica realmente só aconteceu a partir de 1990, 30 anos atrás. E atualmente o Brasil vem saindo então desse isolamento, especialmente em virtude das características do comércio mundial, que leva os países a manterem intensas relações internacionais facilitadas pela globalização, que é o atual estágio do capitalismo mundial. Por esse contexto, o Brasil é considerado um dos países mais importantes da América Latina. E seu desempenho econômico está atrelado a diversos outros países latino-americanos, mais especificamente os países que compõem o Mercosul, que seria o nosso bloco econômico de comércio e circulação de mercadorias e serviços. Trouxe para vocês também um mapa que mostra os estados brasileiros e o país com que esses estados brasileiros mais mantêm relações comerciais, para vocês verem que o Brasil hoje em dia ele mantém relações com vários países do mundo, mas o nosso principal parceiro comercial atualmente é a China, tá? A China que vai importar boa parte das nossas commodities, ou seja, soja, milho, minério de ferro, entre outros produtos agrícolas e minerais brasileiros. Bom, gente, a nossa aula de hoje era isso. Eu vou dar uma complementada nessa aula, mas vai demorar um pouquinho mais e depois eu aviso vocês, tá bom? Beijão!